Enquanto isso, no nosso grupo, Ó, bando de rapariga, já fui esculhambado, escrachado, quase fui expulso de casa. Minha roupa já tava na mala pra ser mandada embora. A senhora aqui, ó. que Yang é essa gente? Isso é hora vocês saírem. Aí, Isso é hora no frio da bexiga desse. Ela Ah, acabando não, com a gente. tá virada no cão. Tiozinho da goiaba também tá ali, ó. Ixi. Tá vendo? E vocês acham que vocês são um cão. Eu deveria estar dormindo. Vai. Menino, Que menino. Mulher, a Gaga tá aí, fale. que gaga. Ei, você não foi pro show dos caras lá do Léo Santana e do Gustavo Mioto. Você vai ver foguinho hoje? Fala aí pra mim, me responde. É um viado esse bando de viado. Quero ver. Ai, nós vai se divertir. Fala pra ela que não vai demorar muito, não. Não é não, Lu? Já nós tá de volta. É, daqui a pouco nós levamos ele de volta pra casa, tia. E pra tua sorte, tia, estamos de cobertura hoje.